Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live na Jovem Advocacia. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Rufo, sou coordenadora da comissão. Queria mandar um alô para todo o pessoal, para toda a equipe da Jovem. Queria sempre agradecer o nosso presidente, o Dr. Marcos Galves, pelo apoio que ele dá para a Jovem Advocacia. Queria dar um recadinho que essa semana começa o projeto da OAB, através do Instagram da OAB de Mirassol. Vai ter a live das comissões, onde a gente vai conhecer todos os coordenadores de todas as comissões. E hoje aqui o nosso convidado é o Dr. Fernando César Delfino da Silva. Para os mais íntimos, Dr. Fernando Delfino. E para alguma parcela seleta, a gente pode chamar ele de professor. Dr. Fernando, além de advogado, é professor universitário. Boa noite, Dr. Marcos. Obrigada pela participação, nosso presidente aqui assistindo. Vamos dar boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia, doutora. E aí? Bem, eu queria dizer que é uma honra para a Jovem Advocacia o doutor ter aceitado o nosso convite. E a gente está aqui para bater um papo, a gente quer saber sobre o seu início de carreira. Esse projeto é para o jovem advogado conhecer o doutor Fernando Delfino, como ele surgiu na carreira, por que escolheu essa profissão, logo que se formou e passou na OAB, como que foi os primeiros caminhos ali, teve ajuda, foi sozinho, essa carreira acadêmica, né, que o doutor tem de professor universitário, o doutor tem mestrado, pós-graduação, como que surgiu esse interesse em fazer essa carreira acadêmica. E é isso, é um bate-papo, o doutor fica à vontade. Obrigado, Ana. Tá ouvindo bem? Tá legal? Sim, sim. Obrigado, Ana, pelo convite, né? Agradeço aí a comissão da Jovem Advocacia de Mirassol. É uma iniciativa muito boa, né? Para que todos tenham conhecimento das dificuldades mesmo da profissão, de como se faz para alcançar conhecimento na profissão, que não é fácil, né? A advocacia é um exercício de uma profissão muito difícil, né? Porque nós precisamos ter aí, em que pese não aprofundado, mas nós precisamos ter um conhecimento geral de legislação, porque todos os dias nós somos questionados dos mais diversos acontecimentos possíveis, né? De dúvidas que surgem aí da sociedade. E a sociedade ela é muito leiga na questão de legislação, né? Da legislação em si. Então, nós precisamos ter condições de passar para essas pessoas um pouco do conhecimento que nós temos da legislação para que nós possamos aí, se não muito, né, um pedacinho pelo menos do nosso micro ou macro universo que nós vivemos, né, melhorar a nossa convivência em sociedade. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? E aí o que eu posso dizer é o seguinte: eu desde de pequeno sempre tive muita vontade de fazer faculdade de Direito, né? E sempre tive vontade de ser advogado, né? Nunca pensei aí em ter como profissão a magistratura, Ministério Público, delegado de polícia ou qualquer outro tipo de profissão pública, né? Eu sempre quis partir para a advocacia. Meu avô, pai da minha mãe, ele era formado em Direito, só que eu não tive a oportunidade de convivência com ele, porque meu avô ele faleceu, se não me falha a memória, em 1982, 83, e eu tinha lá 7 anos de idade, 8 anos, então, assim, eu não tive a oportunidade de ter uma pessoa para levar junto na caminhada da advocacia, para ter um início mais fácil na advocacia, né? Mas, de qualquer forma,
essa vontade sempre presente na minha vida. Eu trabalhei vários anos, né? Vários anos como representante comercial, né? Então, sempre trabalhei por conta, sempre tive 90% das minhas atividades profissionais foram sempre por conta própria, não como empregado, né? E o que, de certa forma, facilitou um pouco, né, para que eu pudesse fazer a faculdade. E eu já comecei a faculdade tarde, né? Tarde. Eu comecei a faculdade com 26 anos eu comecei a faculdade. Tarde, um modo de dizer, né? Tem alunos aí na faculdade aí que 18 anos, 19 anos estão iniciando o curso de Direito, né? Então, tem uma possibilidade de formatura com 25 anos. Hoje eu tenho 45, já teria 20 anos de profissão, né? Então, de certa forma, foi um pouco tarde, né? Mas foi um momento que eu tive a oportunidade de iniciar a faculdade. Quem me proporcionou isso foi minha avó, né? Minha avó, mãe da minha mãe. Ela sabia o que eu queria fazer e ela disse para mim, não, pode fazer que eu vou pagar a tua faculdade. Não tinha condições de pagar, né? Ela falou, não, pode fazer que eu vou pagar. E aí, por infelicidade do destino, minha avó faleceu e eu estava no 5º mês de faculdade. Minha avó faleceu. Ela tinha problema de saúde, tinha diabetes, teve derrame, e aí ela veio a falecer. E a partir daí, meu pai falou, não, você vai continuar a sua faculdade. E aí meu pai e minha mãe que financeiramente contribuíram para que eu me formasse, né? Para falar a verdade, com relação a mensalidades da faculdade, eu não me lembro de ter pago um mês no meu bolso, tá? Assim, as despesas extras, livros, despesa de faculdade, algumas outras coisas que precisava para o curso, sim, eu bancava. Mas de mensalidade, não. Mensalidade, eu não paguei nada. Quem pagou foi... E aí eu me sinto muito mais na obrigação de honrar o que fizeram por mim, né? De honrar o esforço deles e aí me dedicar cada vez mais na advocacia. Então, meu início foi assim, eu me formei na turma de 2000, 2, 3, 4, 5, em 2006. Em janeiro de 2007 eu colei grau, né? Colei grau em janeiro de 2007. Mas um fato interessante que aconteceu na faculdade, eu cursei ao norte. No meu 2º ano de faculdade, o nosso curso era anual, não é semestral igual é hoje. Lá nós tínhamos o curso anual. E no 2º ano de faculdade, eu tive aula com um professor, ele era, se não me engano, ele era procurador do Estado, o doutor Ademir Pérez. Ele era professor meu na faculdade. E naquela primeira aula, assim, que o professor, uma sala de 80 alunos, né, querendo conhecer alguns alunos, pelo menos, então guardar a fisionomia, né, saiu perguntando qual é o seu nome, o que você pretende com o curso, né, e foi um por um, né, andando. E maciçamente a sala ninguém queria advogado. Acho que tinha uns 2, 3 que queriam advogado dentro da sala de aula. O resto ou era concurso público ou não sabia o que iria fazer ainda com esse curso de graduação. E ele disse uma coisa no final que foi o que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, engraçado, né? Que numa sala de 80 alunos, ninguém faz faculdade, ninguém está aqui fazendo faculdade de Direito para lecionar Direito. Né? E aí foi um start que ficou de lado para mim ali, e falou assim, pô, interessante. Minha avó era professora, tem família de professores minha, né? Então, eu continuei a faculdade, me formei, prestei o exame da ordem, passei em 2007, peguei a carteira da ordem e comecei a advogar, né? Comecei a advogar
E deixei essa questão de lecionar para um pouquinho mais para frente, seria um projeto posterior. Bom, o que eu fiz? O que eu fiz? Como eu me preparei para advogar? Como é que eu me preparei para advogar? Então, como eu disse, eu trabalhava de representante comercial, eu viajava. Né? Viajava na região, até Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, e aqui na divisa do Mato Grosso, né? Então, viajava praticamente toda semana, e aí acabava tendo que, às vezes, fazer bate-volta por causa das aulas, e era aquela correria maluca, né? Para não contar tantas as faltas, para não ter problema de reprovação. E nem de DP, porque naquela época, 2 DPs você carregava, para a terceira você perdia o ano, né? Hoje totalmente diferente, mas naquela época era mais, tinha essa rigidez ainda, né? E aí, eu me programei da seguinte forma. Quando eu acabei meu 3º ano da faculdade, eu pensei comigo, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a mexer com a área jurídica, né? Com a área jurídica. E aí, eu simplesmente parei de ser representante. Parei, larguei a profissão de representante. Fiz um acerto com as empresas que eu trabalhava, parei e falei, vou começar a me dedicar para a área jurídica. E para qual área que eu encaminhei? Eu encaminhei para a área previdenciária. Por que para a área previdenciária? Porque a área previdenciária, eu poderia trabalhar na parte administrativa, né? E aí, essa área, a parte administrativa, não há necessidade de que seja, né, um advogado para tratar os assuntos previdenciários na área administrativa. E aí eu comecei a mexer nessa linha de trabalho. Revisão de benefícios, concessão de aposentadoria, concessão de auxílio-doença, e aí sempre trabalhando dessa forma. E isso foi uns 6 meses, assim, mais ou menos. Depois, um professor meu da faculdade, Dr. Volco, Luiz Fernando Volco, eu precisava fazer estágio e ele me chamou para o escritório dele. Ele falou assim, pode ir lá para o escritório, vamos lá no escritório. E aí eu fui fazer um estágio com ele, né? Então eu conciliava o estágio com ele e essas outras coisas que eu ia fazendo da parte previdenciária. E aí, num segundo momento, eu estava praticamente terminando o 4º ano, surgiu uma vaga no escritório em São José do Rio Preto, né, que é um escritório que tem hoje em São José do Rio Preto, chama PCOG Advogados. Eles trabalhavam para a CPFL, eles eram advogados da CPFL. E eu fui contratado como estagiário deles. Fiquei lá por uns 6 meses também, né? E aí eu saí desse escritório. Só voltando um pouquinho. Nesse escritório que eu trabalhava para a CPFL, eu fazia praticamente, eu ia até Barretos cuidando de processos, Barretos, Rio Preto, aqui eu vinha Tanabi, José Bonifácio e Cotirandaba, essa região toda, cuidando de processos para eles, para alimentar o advogado, na realidade, porque eram todos processos físicos, então tinha que correr fora, tinha sempre o famoso que eles falam, brincam, né, carinhosamente, o escraviário, né? O estagiário de advocacia é o escraviário, né? Faz tudo. E aí eu viajava bastante nessa época que eu trabalhava nesse escritório. Nós tínhamos ali, na célula que eu trabalhava, nós tínhamos aproximadamente 1.500 processos, cuidando de 1.500 processos. E foi nesse escritório que eu aprendi muito de procedimento processual. De procedimento. Por que eu aprendi muito? Porque eu tinha que pegar o processo e folhear ele para ver o que estava acontecendo, para passar para frente. Folhear para passar para frente. Então, o procedimento processual, ali naquelas folhas, o andamento, então, inicial, despacho de citação, contestação, despacho de réplica, produção de provas, sentença, recurso, tudo. Então, esse procedimento ficou muito claro para mim na época da faculdade,
depois que eu estagiei nesse escritório. Por quê? Porque, fora de brincadeira, eu olhava no mínimo uns 30 processos por dia. Né? Então, se acaba, passa na mão, você já está sabendo o que está acontecendo. E como as matérias... Pode falar. Isso faz toda a diferença para aquele aluno que termina a faculdade e passa na OAB, mas nunca pegou um processo na mão, né? Aquela pessoa que não sabe o que é um advogado, o que é um despacho, o que é um ato ordinário, uma certidão de cartório. Eu também tive a oportunidade de fazer estágio e realmente eu vi essa diferença de pessoas que se formaram sem nunca pegar um processo na mão. Pode continuar, doutor. Impossível isso, né? Impossível, porque você sai e você é jogado num planeta, num outro mundo, e você fala, o que eu faço agora, né? Não tem jeito isso, né? Então, assim, o tratamento processual era uma rotina e tinha que andar. E isso contribuiu demais para que eu desenvolvesse esse conhecimento de procedimento processual, né? Hoje é mais fácil em razão do procedimento online, é até mais fácil em razão do procedimento online. Mas se perguntar para os advogados mais tempo de profissão se eles gostavam mais do folhar, eu acredito que a grande maioria, eu acho que vai falar assim, o folhar o processo, ter aquele tato assim, de estar fazendo uma defesa, buscar lá a página que ele precisa impugnar, eu acho que ainda tem aquela saudade daquela fase. Em que pese nós temos que se acostumar com o online, né? Não tem jeito, no mínimo 2 telas, porque senão o trabalho não flui, né? Não anda o trabalho, né? E aí, quando eu estava no meio do meu último ano, eu saí desse escritório. Eu saí desse escritório e fui trabalhar com um amigo de família, com o doutor José Roberto Curtolo. Ele tinha bastante processo, só que ele atua numa área que não era a minha perspectiva de advocacia, né? Ele atua muito na área criminal, mas ele precisava de uma pessoa para ajudar e eu fui trabalhar com ele. E o que acontecia? Como ele só fazia a área criminal, todos os outros processos, por exemplo, da área trabalhista, da área civil, que ia para o escritório dele, ele dispensava, porque ele não mexia com isso. E a partir do momento que eu fui ajudá-lo, ele começou a trazer esses processos para dentro do escritório. Então, nós sentávamos, discutíamos, fazíamos a defesa, ele fazia todo o trabalho dele de protocolo, de petição, de audiências, de tudo, mas acabou agregando trabalho para ele, né? E quando eu acabei a faculdade e que aí eu prestei a OAB, que aí eu peguei minha OAB em 2007, eu já tinha 2 anos de andamento na advocacia, né? Eu penei 2 anos na faculdade, né? Eu escolhi. Em vez de sair da faculdade e começar a penar, eu tenho que penar antes durante a faculdade, né? Porque eu sabia que ia ser muito difícil a caminhada, né? O mercado, vários profissionais, né? Você conseguia entrar no mercado, então eu sabia que não ia ser fácil. Mas eu fiz essa opção. E essa é uma opção que eu falo para os alunos, né? Que é muito difícil para eles, né? Por que é muito difícil? Porque quando você tem um trabalho que você ganha um salário fixo, seja R$1.000, seja R$2.000, seja R$3.000, seja o valor que for, é muito difícil aquele aluno se formar, tirar a carteira da ordem e falar assim, tchau, emprego fixo, e abrir um escritório. Dificilmente ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele está com a vida dele acostumada àquele sistema de ter todos os meses o pagamento dele. E a advocacia não funciona assim. Né? A advocacia, um mês você tem, no outro você não tem, no outro você também não tem, no outro continua não tendo, aí vem, no outro vem, né? Então você precisa saber fazer aquele, balancear sua receita com as despesas para que você possa gerir, né, a advocacia de uma maneira que a advocacia a atividade não
te traga desânimo, né? E você fala assim, pô, eu já trabalho, não ganho dinheiro, né? Então, assim, às vezes pode bater essa impressão. E o professor que eu estagiei, o professor Luiz Fernando Volpe, hoje ele está no Mato Grosso, ele está trabalhando para lá, já fazem alguns anos. O filho dele é advogado aqui em São José do Rio Preto. Ele falava uma coisa para mim, ele falava assim, ó, ele me chamava de Xará, né? Ô Xará, vem cá. Por quê? Por causa do meu nome e o nome dele, Luiz Fernando. E aí ele sempre disse uma coisa assim, ó. Dinheiro é consequência do teu trabalho. Então você trabalha que uma hora você vai começar a ganhar dinheiro. Tá? Não se preocupa com o dinheiro no primeiro momento, porque senão você não vai conseguir trabalhar. É preciso dinheiro? Há necessidade? Há necessidade. Ninguém vive sem dinheiro. Né? Mas ele sempre disse isso. Você tem que trabalhar, se dedicar, porque depois você... Eu sempre tive algumas lições, né, dessas pessoas que passaram na minha vida na fase acadêmica, né? Professor Roberto Lucchesi, porque eles me ensinaram muito. E eu sempre tive muita facilidade de ter amizade com pessoas de mais idade, de mais experiência e conseguir colher, né, informações, colher conselhos que me trouxeram muitos proveitos para a minha vida profissional, que trazem até hoje, né? Desde 2011, mais ou menos, ou 2012, eu tenho uma parceria com um advogado, com o doutor Alcides Lourenço Violim, né? O doutor Alcides Lourenço Violim, ele tem 50 anos de advocacia, né? Então, a gente tem algumas coisas junto, algumas coisas a gente toca aqui no escritório em Mirassol, outras coisas a gente faz lá no escritório em Rio Preto. Então, a gente tem uma parceria já de praticamente 10 anos, né? E eu aprendo muito com ele também, porque 50 anos de advocacia, acho que se for contar dentro, pelo menos da subseção de Mirassol, eu não sei quantos advogados que tem esse tempo todo de profissão. E ele está atuando ainda, né? Continua atuando. Então, assim, o início da carreira, ele sempre foi muito difícil, muito difícil. Mas eu consegui me cercar de pessoas que eu tinha onde me socorrer, de perguntas, de auxílio, até em processos, né, para tirar dúvidas e tocar, sempre tentando fazer ali, não aquele Ctrl-C, Ctrl-V, sempre tentando desenvolver, né? Porque a advocacia a ferramenta que nós temos é a escrita. E nós temos ainda uma escrita que é a pior que tem, que é a escrita que não é para nós entendermos, mas para o outro entender o que nós estamos escrevendo. Se nós não conseguirmos fazer isso, a probabilidade de nós não termos sucesso na demanda é grande, né? Porque se você não consegue expor, né? Expor com clareza o que está acontecendo para que um magistrado que for tomar conhecimento do caso consiga compreender e no livre convencimento dele chegar a uma conclusão e proferir uma sentença, podemos ter um processo que nos leve à improcedência, né? Então, a escrita é a nossa arma, né? A arma que nós utilizamos para a nossa profissão. E essas pessoas vividas na advocacia, elas conseguem transmitir essa forma de escrever, né? Ainda que cada um vá criar o seu estilo de escrita, né? Mas você consegue colher frutos ali daquilo que foi escrito por outros advogados que já estão mais tempo no mercado. E aí, quando eu acabei a faculdade e tirei a OAB, eu tinha essas amizades, tinha algumas coisas previdenciárias, né? Algumas pessoas me conheciam,
E aí eu montei um escritório. Na realidade, assim, ó, eu loquei um espaço, uma sala, num escritório aqui em Mirassol. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei. E aí no escritório tinha o doutor Fabrício, tinha a doutora Maria, que ainda estão lá, né? Doutora Marici, doutor Maico, a Maria Paula, tem mais, eu não me recordo, mas tem mais advogados lá. E eu fiquei um tempo lá com eles, um período, eu não me recordo se foram uns 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos isso. E aí eu parti para montar um escritório para mim. Aí eu fui e montei um escritório sozinho. Sozinho, não... sozinho no espaço, né? Mas com vários parceiros trabalhando junto. Então, o pessoal em Rio Preto e pessoal em outras cidades, fazendo trabalhos juntos. Eu não fazia determinada área, ou aquele advogado não fazia determinada área, ele repassava o trabalho e aí nós fazíamos a parceria e tocávamos o processo juntos, né? Mas lá em 2007, quando eu montei o escritório, era mais barato montar um escritório em 2007. Hoje, para montar um escritório é mais caro, né? Na época, em 2007, precisava de um computador, de uma mesa e 3 cadeiras para montar um escritório, né? E uma impressora, né? Hoje não. Hoje você precisa de uma parafernália eletrônica, né? Se você não tiver uma multifuncional, e não pode ser uma multifuncional que não tenha aquela parte que puxa folha para digitalização, você começa a atrasar o teu serviço, né? Começa a complicar. Então, hoje, para você montar um escritório, ele é muito mais caro do que era na época, né? Na época já foi difícil para comprar as coisas para montar. Imagina hoje como é que está, né? Nessa situação que nós estamos vivendo nesse ano, dólar disparado, então aí todos os componentes acabam subindo, né? Disparando, então traz mais dificuldades ainda do que já existe das dificuldades normais do nosso dia a dia, né? Então, mas é aquilo que a gente fala, né? Uma tia minha falava assim, né? Não dê de presente para a pessoa o que ela precisa, porque o que ela precisa, ela vai arrumar um jeito de comprar. Vamos dar uma coisa que ela gosta, mas que ela não vai comprar, porque não é a prioridade, né? Então, a minha tia tinha uma tia que ela falava sempre isso. Não, isso eu não vou dar para a pessoa, porque ela vai... aqui não é uma televisão, estou precisando de uma televisão. Não, isso eu não vou comprar para você. Eu posso te comprar outra coisa, para a televisão, porque você vai dar um jeito, você vai comprar a televisão. Sem televisão, você não vai ficar. Então, a dificuldade, né? A dificuldade de montar o escritório era isso. Quem que pode me ajudar? Pô, ninguém tem dinheiro sobrando para me ajudar. Então eu vou ter que me virar, vou ter que comprar, né? 10 pagamentos na Casa Bahia, se não fizesse mais, né? Quer pagar quanto, né? Quero pagar R$50 por mês, né? E assim, fazendo girar as coisas, né? E aí, em 2009, eu tive a vontade de fazer a minha primeira pós-graduação, 2009. E aí eu fiz uma pós-graduação de Direito Tributário e aproveitei que nessa pós-graduação tinha a opção de fazer mais 2 meses de aula para ter a possibilidade, para ter o diploma com a pós-graduação em Direito Tributário e Magistério Superior, né, para dar aula com o Magistério Superior. E aí eu acabei optando por fazer essa pós-graduação com o acréscimo para o Magistério Superior, né? Isso em 2009. Então foi 2009 e 2010. Depois, em 2011, 12, se não me falha a memória, eu fiz uma outra pós-graduação em Direito Empresarial. Por quê? Porque, como eu falei lá atrás, eu tinha esse amigo que eu trabalhava junto com ele, fazia parte processual para ele, mas era
era 99% do escritório dele era criminal. E eu não sou fã dessa área, né? Não sou fã para trabalho. Por quê? Porque eu tinha a vontade de fazer advocacia empresarial. Esse era o meu objetivo, né? Advocacia empresarial e uma advocacia que aqui no interior as empresas não estão tão acostumadas quanto as empresas da capital, por exemplo, dos grandes centros, que é a advocacia preventiva, né? Por que eles não estão acostumados? A grande maioria, infelizmente, eles acham que o advogado é custo, né? Por quê? Porque, assim, parece que eles enxergam o advogado já com o problema, né? Eles não enxergam o advogado como um preventivo para que ele não tenha problema, né? Então, atrela a imagem do advogado a, você tem um advogado que eu tenho problema. Não, tá? Não, o advogado pode estar lá para te servir para que você não tenha problema, né? E a minha intenção era trabalhar na área empresarial, sempre foi, né? O meu escritório roda hoje 80% é empresarial dentro do meu escritório. E aí tem as outras, a área particular, né? Pessoa física, tudo. Mas 80% do meu escritório é a parte empresarial, advocacia para a empresa, né? E a advocacia... Você sentiu que no decorrer dos anos, aqui em Mirassol, o doutor sentiu se no decorrer dos anos os empresários começaram a utilizar o serviço do advogado? Deu para ouvir? Ana, não estou ouvindo. Tá. Vamos lá. E agora, tá me ouvindo? Não. Não, tá ouvindo? Tá me ouvindo ou não? Não? Então vamos tirar. Bom, deixa então. Esquece. Deixa pra lá. Pode continuar aí. Então, o que acontece? Quando você vai conversar com, por exemplo, um empresário, né? Um dono de uma empresa, ele te chama para você apresentar uma orientação jurídica para ele, né? E ele te apresenta um caso, né? Um caso. Ele não espera que você chegue para ele e fale assim, ó, não, você não pode fazer isso. Tá? Ele não espera isso de você, tá? Ele não espera que você chegue lá e fale, não, você pode fazer isso, tá? Ele não quer ouvir isso, porque ou ele já tem um leve conhecimento, uma leve impressão de que ele pode fazer negócio ou de que ele não pode fazer negócio, né? Na realidade, o empresário, o que ele quer saber de você? Quais que são as consequências, né? Quais que são as consequências? Eu não posso fazer? Não. Quais que são as consequências? Eu posso fazer? Pode. Quais que são as consequências? Eu posso fazer e qual a melhor forma que eu faça, né, para que eu resolva esse problema, para que eu contrate determinado serviço, determinado produto, né? Então, ele quer uma solução preventiva para que ele, se amanhã ele venha a ter um problema, você, como advogado, conseguiu minimizar a maior possibilidade dele ter algum problema empresarial futuro, tá? De tal forma que, às vezes, a parte contrária nem interessa, né? Em que pese ter algum entrave de relacionamento contratual, às vezes nem compensa para nenhuma das partes vir a discutir, porque é tão mínimo as questões que elas acabam se resolvendo com uma simples conciliação e resolvendo o problema, né? Então, assim, a área empresarial, você tem que levar a solução, né? Porque pode fazer e não pode fazer, não é isso que eles precisam ouvir. E é essa advocacia que eu gosto. Eu faço, gosto, adoro parte processual, mas o que eu puder evitar de chegar a um processo, eu faço. Tá? O que eu puder evitar de chegar ao processo, eu faço.
Agora, tem casos que nós não conseguimos evitar, né? Porque às vezes não depende só do nosso lado, às vezes depende da outra parte também, ter a necessidade de alguma resposta jurídica, né? Eu costumo falar assim, se todo mundo que ingressa com uma ação judicial tivesse direito daquilo que está pedindo, né, fosse a certeza do direito daquilo que estivesse pedindo, não haveria necessidade de defesa, né? Era só o juiz entregar para ele o direito, né? E aí, o grande problema que eu acho, e aí é do mundo jurídico como um todo, é que a população, no modo geral, as pessoas, no modo geral, o cidadão, no modo geral, ele acha que o poder judiciário é um local de resolução de conflitos, e não é. Né? A justiça não é um local de resolução de conflitos. Né? Ele acha que a justiça vai resolver o problema dele, e não vai, porque a justiça pode entregar para ele uma resposta que ele não queria ouvir. Né? A justiça pode falar que ele não tem o direito que ele achava que ele tinha. Né? Então, esses são os desafios nossos da advocacia, né? Os desafios nossos. O Código de Processo Civil novo está aí há 4 anos e ele traz um poder conciliatório maior, né? Traz a conciliação como uma busca incessante do Poder Judiciário para que as partes resolvam o contencioso, né? Para que não deixe que o juiz resolva as questões de direitos colocadas à apreciação. Então, a jovem advocacia, e aí eu me coloco, né, como jovem advocacia também, nós precisamos quebrar esse estigma do litígio, né? O famoso, vamos colocar no pau, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Não é assim. Por que não é assim? Porque às vezes a parte está sendo mal orientada. Não é simplesmente ingressar com o processo, né, na justiça. É saber se aquele processo que nós vamos ingressar na justiça, ele vai restar numa efetividade de tutela que a pessoa pretende para ela, né? Se o direito resguarda aquilo que ela está buscando. Porque se não resguarda, qual que é a vantagem de se ingressar com um processo? Nenhuma. É perder nosso tempo, perder o tempo do cidadão, né? Daquela pessoa que necessita de um direito, mas ela necessita de um direito porque ela não teve a possibilidade de se consultar com uma pessoa que pudesse esclarecer que, eventualmente, ela não tem aquele direito. Na questão previdenciária, acontece muito isso. Ah, minha vizinha aposentou por invalidez, por que eu não aposento? Porque as coisas não são iguais para as duas. Né? Ah, o juiz no meu processo deu ganho de causa, no processo do outro que é igual não deu ganho de causa. Não deve ser igual o processo. Né? Então, assim, eles têm a mania de tratar igual coisas que não são iguais. Né? E aí, brigar, a hora que você vai nas entrelinhas realmente tomar conhecimento daquilo, você consegue perceber que são coisas completamente diferentes. E aí você tem que explicar para a pessoa compreender essa situação, né? E aí são alguns desafios da advocacia, e aí a jovem advocacia, eu me coloco nesse meio também, porque eu estou há 13 anos advogando, né? Não é muito tempo ainda. Estou aí buscando o meu lugar também no mercado, correndo como todo mundo corre todos os dias, né? Para buscar atender da melhor maneira possível, para trazer um pouquinho de justiça nesse mundo tão injusto que nós estamos vivendo, né? E assim, com relação à ajuda profissional, né, a ajuda que eu tive foram de terceiras pessoas que estavam no mercado de trabalho, né, que sempre estiveram no mercado de trabalho. Na família, não. Né? Na família, não. Hoje eu tenho, vamos dizer assim, a felicidade de ter o meu irmão trabalhando comigo. Né? Meu irmão, eu não me recordo agora, mas ele tem acho que 2 ou 3 anos de OAB, mais ou menos isso, e hoje ele está trabalhando comigo no escritório. Né?
Então, eu posso ajudar ele, né? Tenho a Dani, que foi aluna da faculdade, trabalhando comigo lá. A Dani já deve estar uns 3 anos lá no escritório, a gente trabalha junto lá no escritório. Então, também é legal, muito bom. Por outro lado, eu tenho o doutor Violinha, onde eu busco as informações também para tirar minhas dúvidas de advogado, porque a experiência dele é muito grande. Então, é uma troca sistemática de informações, né, e cotidiana de informações, para que nós tenhamos a oportunidade de entregar, né, o melhor, a melhor solução possível para o caso, né, para o caso. Com relação à situação embaraçosa, eu me recordo de duas. Uma foi, logo no início da advocacia, uma ação trabalhista. E a pessoa achou, a reclamante, né, eu estava advogando para a reclamante, né, e ela achou que poderia não me contar tudo o que estava acontecendo. E aí, na audiência, eu fui surpreendido com fraudes em atestados médicos. E aí, eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo na audiência. Foi embaraçoso. Na hora, eu cheguei para ela e falei assim, esses atestados foram rasurados por você? Ela, não. A única coisa que eu me recordo que na hora, eu falei para a juíza, eu falei assim, excelência, eu vou suscitar falsidade documental, né? E ela está dizendo que não é ela que rasurou, e nós temos que fazer exame grafotécnico. Mas aí acabou se fazendo um acordo e a juíza forçou a fazer um acordo, né? E aí eles fizeram um acordo e resolveu a questão. Mas é uma situação que te surpreende na audiência e que você fica sem ação. Fica sem ação nenhuma. Você tem que oxigenar o cérebro de alguma forma para tentar achar uma solução na hora. E se realmente documental praticado por ela, né, a justa causa que ela tinha tido, né, não seria revertida nunca, né? Seria comprovado, não seria revertida nunca. Por um problema que ela não tinha relatado que tinha acontecido, né? Ela poderia ter me falado, eles estão me acusando de ter fraudado o atestado médico. Não fui eu. Eu já sabia que eles iriam trazer na defesa deles atestados médicos, provavelmente alegando fraude praticada por ela. Então, essa questão da advocacia, do contato com o cliente ali, e cobrar dele que ele realmente fale o que está acontecendo e não omita, né, para que a gente possa ter a condição de apresentar para ele as soluções possíveis, né? E a outra embaraçosa que eu passei foi um amigo me indicou para um advogado lá de Franca. Tinha uma audiência aqui em Mirassol, na segunda vara criminal, com o Dr. Flávio Artachi. Faz bastante tempo também, não lembro nem quantos anos faz, mas faz uns 10 anos isso. E eu conversei com esse advogado no telefone, ele falou assim, doutor, o cliente não vai poder comparecer na audiência, você pede para o juiz redesignar a audiência. Tudo bem. Fui para a audiência. E havia já uma alteração no Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, que a audiência era aquela de instrução, debates e julgamento, né? E aí eu cheguei era a Cristina, que era a chefe ela ficava lá na escrevente do juiz, né? E eu cheguei para a Cristina, perguntou, falou assim, Cristina, eu vim, mas na realidade eu só vim para comunicar que o réu não vem e o advogado veio pediu para redesignar a audiência, né? Aí ela falou assim, espera só um pouquinho. Voltou, falou assim, o doutor Flávio vai fazer audiência e vai dar a revelia dele. Vai julgar a revelia, você tem que entrar para fazer audiência. Aí eu tive que entrar, sem saber o que estava acontecendo, né? Participar da audiência, ouvir uma testemunha que tinha lá, fazer debates junto com o Ministério Público
e aí o juiz julgar essa ação depois. Não foi uma... Não, foi embaraçosa, eu falo assim, de ser embaraçosa porque vocês colocam no governo e falam assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não sei o que eu vou fazer, né? Mas ela mais do que embaraçosa, para mim foi constrangedora, né? Mas eu consegui, que eu usei, né, na minha defesa? Eu prestei atenção no que o Ministério Público fez de debates e falei o contrário do que ele falou. Eu só fiz isso, né? E aí o doutor Flávio puxou o processo para conclusão e depois ele deu a sentença, né? Mas eu não conhecia o processo. Eu não sabia uma folha do processo. Eu fiquei assim, olhando o que o promotor falou, ele acabou de falar, eu falei o contrário do que ele disse. E aí o doutor Flávio depois julgou o processo. E com relação a algumas conquistas aí da advocacia, né, eu acho que tudo hoje que eu tenho de crescimento profissional, de crescimento pessoal, né, a advocacia me ajudou muito, né, porque a gente quando a gente está nos bancos da faculdade, nós ainda alguns têm, né, uma certa maturidade, mas a grande maioria não tem uma maturidade para conhecer efetivamente o que está acontecendo. E aí a gente começa a perceber, começa a enxergar umas coisas diferentes, né? E você, ainda que você veja uma coisa errada e você não pode resolver aquele problema ali, mas você começa a trazer isso para a sua vida e você começa a tirar isso, né? Pô, aquilo é errado e eu não vou fazer. Aquela outra coisa é errada, aquela é boa, aquilo eu vou trazer para que eu possa construir o meu caminho de maneira melhor, né? Então, isso a advocacia me dá a cada dia. Cada dia que a gente pode resolver um problema aí que parecia sem solução ou deixar as coisas realmente de uma maneira que atende aos anseios do nosso cliente, do caso concreto, é muito gratificante. E nesse meio tempo da advocacia, em 2013, depois da minha segunda pós-graduação, eu comecei a lecionar, né? Comecei a lecionar. E aí eu conversei com o diretor na época, o professor Marcos, que era da FAEM, e aí a coordenadora do curso de Direito era a professora Aníbal, ela estava precisando de professores, e aí eu comecei em 2013, segundo semestre de 2013, a lecionar na FAEM. Depois da manhã, dia 3 de setembro, vai fazer 7 anos que eu estou na FAEM. E ali na FAEM começou a minha atividade acadêmica. Dei aula um período de 6 meses na Unilago, né? E aí fui para, em 2015, nós juntamos em alguns alunos, alguns professores, e aí nós fomos fazer o mestrado em Marília, né? Então, 1 ano e meio de viagem, nós íamos na sexta, voltávamos no sábado à tarde, todos os sábados no primeiro semestre. No segundo semestre, nós íamos 3 sábados e descansávamos 1. E no terceiro semestre, nós íamos 1 final de semana por mês. E aí apresentei a dissertação, né? 2017, apresentei a dissertação, e aí obtive o grau de mestre em Teoria do Estado, do Direito do Estado. Hoje eu não pretendo fazer doutorado. Hoje não. Não tenho cabeça e tempo para dedicar para fazer o doutorado. Até porque para o mestrado há necessidade de uma língua estrangeira, é caro também. É caro também. Há necessidade de uma língua estrangeira e no doutorado 2 línguas estrangeiras. Né? Então, assim, que nem eu brinco, né? A gente não fala nem português direito, né? Imagina mais 2 estrangeiras, né? Então, hoje, para mim, estaria fora de cogitação um doutorado. Mas, quem sabe um dia, né? Quem sabe? E aí
Após o mestrado, aí você começa a ter alguns convites, né? E aí eu tive convite para dar aula na pós-graduação lá em Marília mesmo, na faculdade que eu fiz o mestrado, na pós-graduação de Direito Tributário e Empresarial. E aí, a cada 15 dias tem aula, né? Então, cada 15 dias nós vamos revezando os professores, né? Então, a cada 15 dias, cada tema é designado um professor para lecionar nessa pós-graduação. E, basicamente, a minha vida do direito é só tudo isso. Né? É só tudo isso. Né? Eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, não tenho horário para trabalhar, tá? Não tenho horário para trabalhar. Se precisar virar a noite trabalhando, eu viro. Se precisar passar final de semana trabalhando, eu passo. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Não consigo tirar férias de final de ano, fora o fecha, mas eu não consigo tirar férias. Porque o que acontece? Como eu trabalho com a advocacia empresarial, a empresa ela não para, tá? Ou ainda que pare a parte de produção, a parte produtiva da empresa, o setor administrativo continua funcionando, muitas empresas. E aí surgem os problemas administrativos, e o administrativo não tem férias. E aí a gente tem que dar esse suporte. Então, assim, já há alguns anos que eu não consigo, a não ser aquela semana entre Natal e Ano Novo, que eu ainda consigo parar, dar uma desligada, tudo bem. Mas aquele pré-Natal e logo depois do Ano Novo, aquela semana, aí eu já estou focado de novo, porque sempre tem alguma coisinha para resolver. E aí, eu tenho em casa minha esposa e meus filhos que entendem isso, né? E aí sabe eles sabem que eu gosto do que eu faço e eles entendem, então assim, eu não tenho uma cobrança. Aí a hora que dá tempo, a gente mata esse tempo que foi necessário para resolver algum problema momentâneo. Porque também não é toda hora, né, que você precisa virar madrugada trabalhando, não é todo final de semana que você precisa trabalhar, mas eventualmente você precisa resolver algumas coisas que necessita da compreensão familiar, né? E aí eu tenho minha esposa e meus filhos que compreendem, graças a Deus, né? Porque senão ficava difícil para mim. Doutor, eu não sei se o doutor vai me ouvir. Tá me ouvindo? Os Estou te demais, eu ouvindo, acho. mas não estou te vendo. Desculpa, Tá. estou te Então, vendo, mas não estou te ouvindo. alguém poderia falar aí nos comentários se estão me ouvindo? Porque aí eu continuo falando para depois a live ficar Eu não estou gravada escutando. e vocês vão ouvir. Alguém só poderia colocar aí no comentário se está me ouvindo? Eu não estou te Ah, escutando. ó, 5 minutos. Falta 5 para fechar? Ó, o pessoal, ó, doutor, o pessoal tá ouvindo, então eu vou continuar falando, ok? Eu queria só falar aqui, gente, agradecer a todo mundo que está assistindo, convidar todos para a live das comissões, que vai ter amanhã no perfil da OAB, do Instagram. Queria aproveitar que o doutor João Delfino está aí assistindo a gente, e se o doutor tem 2 anos de OAB, o doutor é jovem advogado, então vem participar da comissão com a gente. E vou agradecer a presença do doutor Fernando, agora o doutor Fernando faz uma despedida. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui e trazendo um pouquinho dessa vida profissional que nós temos, que não é fácil, né? E espero ter aí contribuído aí para o pessoal ver, né, que as dificuldades que estão passando, todos os outros advogados passaram também, né? Hoje existe uma facilidade um pouco maior, mas todos os advogados passam por essa dificuldade, porque assim,
é até você começar a ter o reconhecimento do teu trabalho, né? As pessoas começarem a falar assim, ó, você precisa de um advogado? Procura a doutora tal, procura o doutor tal, ele resolveu um problema para mim, a doutora resolveu um problema para mim. Então, esse compartilhamento da visibilidade, né? E aí eu desejo muita sorte para todos nessa profissão, né? Que todos possam realmente lutar pela justiça, porque o direito nós conhecemos, né? Que todos possam lutar pela justiça, porque o direito nós conhecemos. Então, eu estou à disposição, se alguém quiser, qualquer hora, tem meu telefone na OAB, precisar de alguma orientação, alguma ajuda, eu estou sempre disposto a ajudar. Às vezes não fico olhando muito o WhatsApp, os comentários que o pessoal faz, porque às vezes não dá tempo de acompanhar, mas eu tenho uns amigos que são advogados, que eventualmente às vezes precisam de alguma ajuda e ligam. Oh, Fernando, pode falar? Estou com uma dúvida. Vamos tentar resolver. Né? Se eu puder ajudar, estou à disposição. Se eu não puder ajudar, não vou atrapalhar também. Tá? E aí eu desejo muita sorte e sucesso para todo mundo nessa profissão e que cada um possa trilhar o seu caminho da melhor maneira possível, porque realmente é uma profissão linda, porém difícil. Tá bom? Obrigado de coração. Tchau, doutor. Tchau, mãe.